Olá pessoal, eu sou a Nathalie, eu sou a Gabi e eu sou a Ju e sejam bem-vindos a mais um Estilo Geek. X-Men Apocalipse estreou esse mês e por isso o Estilo Geek de hoje a gente vai fazer um look inspirado em uma das personagens, que é a Mística. Antes da gente começar, se você não viu o nosso vídeo do mês passado, que foi de Guerra Civil, dá uma olhada, vai ter um link aqui nos cards. Ficou muito legal. Então, como sempre, a Gabi vai explicar um pouquinho da maquiagem, que é ser mais trabalhosa hoje, antes da gente começar. Nós escolhemos a personagem Mística porque é uma das personagens que tem mais a explorar na maquiagem, né? E vou fazer como no vídeo anterior, eu vou pegar só uma parte do rosto da Nath e os detalhes que ela tem algumas texturas na testa e tal, eu vou fazer com recortes de EVA e vai ficar bem bacana. Isso aí. Então a gente vai começar primeiro pintando o cabelo e aí a gente vai comentar um pouco sobre os personagens, os looks, os figurinos, um pouco da trilogia anterior e mais agora a partir do X-Men Primeira Classe, o Dias de Futuro Esquecido e X-Men Apocalipse, que Juliana é a única sortuda entre nós que assistiu o filme e vai nos contar todos os spoilers. Então vamos começar. Gente, hoje fomos abençoadas com um dia de chuva, então provavelmente vocês vão ouvir chuva ao fundo deste vídeo, tá? Então espero que não atrapalhe muito. O cabelo da Nath já tá pintado de vermelho, nós usamos um spray. Esse aqui na mão da Ju. Nós usamos um spray desses de carnaval, que sai com água e shampoo. Pelo menos é o que a gente espera, né? É. E é isso. E agora a Gabi tá colando coisas na minha cara. São os pedacinhos de EVA, né? Que você... Isso, os pedacinhos de EVA que eu cortei pra fazer a textura da Mística. Então, X-Men tem muita coisa pra ser dito, né? Porque tem muitos quadrinhos, tem bastante filme agora, a gente chegou aqui a 6 filmes. Isso. E se contar os do Wolverine... que são um caso à parte, não vamos entrar nessa pauta porque... Muita coisa. Wolverine não é tão importante hoje. A primeira trilogia começou em 2000, né, Ju? Isso. Aí, então, são 16 anos, né, desde o primeiro filme. E aí, o que a gente percebe é que rolou meio que uma quebra da primeira trilogia pra segunda, né? O pessoal fala muito isso, que o Dias de um Futuro Esquecido, ele meio que veio pra recomeçar a história porque não tava muito legal, assim. Os fãs falam muito que os primeiros filmes ficaram meio confusos, o último filme acabou meio bagunçado, né, o X-Men 3, então eles trouxeram essa trilogia nova, meio que dando um recomeço, introduzindo os fãs nesse universo novo pra gente ver como que começou, porque a gente chega lá e já sabe, já vai vendo, tudo já tá acontecendo, então a gente voltou pra ver quando o Xavier e o Eric se conheceram, toda essa parte, assim. E acho que principalmente pra eles trazerem personagens legais de volta, né? Tipo o Ciclope e a Jean, que já tinham morrido, né, na trilogia anterior, pra conseguir, sei lá, meio que recomeçar com esses personagens, né, e dar uma melhorada. Pelo menos foi a impressão que eu tive. A Jean é uma personagem muito importante no universo X-Men, porque ela acaba sendo depois, a princípio ela é a queridinha, assim, do Xavier, ela é muito poderosa, mas depois ela vira vilã, que ela vira a Fênix, que não foi muito bem sucedido, né, no último filme. Todo mundo ficou meio sem entender o que aconteceu. Então, hoje, pra gente fazer a análise dos looks, né, que a gente sempre faz, a gente vai ficar um pouco mais nessa trilogia nova, que tiveram épocas, né, então vai ficar mais interessante. Mas na antiga teve os uniformes, né, que eram... Sim. Um pouco mais característicos. O que a gente percebe no X-Men, assim, no geral, é que os uniformes dos filmes são bem diferentes dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos era tudo muito mais caracterizado, muito mais colorido, muito mais aquele apelo das mulheres terem
partes mostrando e tal. E tinha essa coisa de modelagens diferentes, tipo, as meninas usavam saia com, mesmo se tivesse a mesma carinha, tudo, né? Seguisse a mesma coisa. Agora, nos filmes a gente já vê que é tudo mais padrão, sóbrio, né? E é um padrão. A única coisa, na primeira trilogia a gente vê assim que as roupas são ok, normais, porque eles estão num mundo que é considerado atual, então não tem muita diferença pra segunda. Agora, os uniformes, eles são mais sóbrios mesmo, e a maioria são todos macacões, né? Não tem muita... Sim. Salvo alguns detalhes como capas, né? Sim. E eles têm sempre o mesmo cintinho, né? Com X e tal. Isso. O que a gente pode perceber como um diferencial, acho que são os tons. Sim. Que cada personagem acaba tendo um tom que puxa um pouquinho mais. Tipo, a Pra sua Tempestade característica. ela usa umas roupas mais brancas, ela tem umas coisas que puxam pro prata. A Jean o lance do vermelho, o Scott também um pouco. Então é meio que isso. Da antiga trilogia. E falando da nova, cada filme é rodado em uma década, a partir da década de 60, né? Isso, então, a primeira classe começa em 62. Isso. Quer dizer, mostra primeiro um pouco do passado do Magneto, lá em sei lá quando, que eu não lembro mais a data. 44, se eu não me engano, mas enfim. E aí depois a gente vai pra década de 60, onde acontece a história mesmo. Isso. Então a gente percebe os looks deles normais, né? Bem característico dessa época. Até porque como eles eram jovens e tal, e mostra eles na faculdade, assim, você vê bem que a Mística, principalmente, né? A Jennifer Lawrence tá usando umas roupas bem femininas e bem a cara da época. Mas você consegue ver os personagens diferentes. Por exemplo, a Moira, ela também tem um visual um pouco diferente da Jennifer. Ela não é tão nova assim, mas ela tem umas roupas que são bem características. É porque ela trabalha numa agência, né, secreta, então ela já tem um look mais sério, né? Sim. A Mística é jovem, então ela já usa um pouco mais de uma sainha curta, uma bota com cano mais alto e tal. O Magneto também tá sempre com umas golas altas, de blazer. óculos Os meio óculos exagerados. são bem legais, se você reparar assim. Eu acho que um dos acessórios que mais dá pra perceber a diferença de décadas é isso. Principalmente no Dia de Futuro Esquecido, que já é na década de 70, tem bastante óculos exagerado e tal. Bom, mas no primeira classe, uma coisa que eu gosto muito são os uniformes deles no final. Que já é mais puxando isso pro eu acho que quadrinho, é o que a gente conversou. Os uniformes do First Class são os que mais tem a cara do quadrinho. Eles têm aquele amarelo e os recortes, lembra muito os uniformes dos quadrinhos mesmo e até dos desenhos, assim, que eu assisti um pouquinho dos desenhos e eram bem... eu gosto do uniforme, apesar de eu entender essa tendência dos filmes de super-heróis de irem pra uma coisa mais sóbria e tal, o X-Men, não sei, X-Men pra mim é diferente, tipo, eles são um monte de mutantes, então por que não eles terem um uniforme colorido, né? Eu acho mais legal isso, do primeira classe. Não, nos desenhos é nítido que essa coisa da cor tem muito. O Wolverine, por exemplo, o uniforme dele original é azul e amarelo, né? Sim, e tem aquela máscara. Sim, bem essa coisa. Até a Mística também usa aquele vestido branco, cheio de detalhes e tal, né? Sim. Aí vem pros filmes e já ficou tudo meio diferente. Acho que é porque eles deram uma modernizada no negócio também, né? Então por isso que acaba ficando mais assim, os filmes eu achei que passou muito bem essa coisa da década e eles passam bem o período, né? Isso. É bom, né? Porque tem que existir um comprometimento. Se você quer retratar uma época, então retrate uma época, né? Não só colocar meia dúzia de acessório ali, tem que ir até o fim, né? Sim. Futuro Esquecido, pelo menos a impressão que eu tive, acho que tinha menos personagens, assim, com roupas normais. Mas ainda assim a gente vê bastante da época no Xavier, principalmente, que ele tá com umas camisas meio estampadas. Tá bem a cara da época mesmo, uma coisa estampada. Eles usavam muito essa coisa de blazer combinando com a calça, umas cores meio
tipo vinho e marrom e afins. E É as bem anos calças mais 70, boca né? de sino, é bem legal. Tanto tem uma personagem que aparece no momento lá, que a Mística até se transforma nela, uma negrona que tem um black power gigante, é super a cara, né? Sim, é verdade, quando eles estão Quando manifestando lá, né? Isso, que dá tudo É verdade. o BO lá. E no momento que ela tá no aeroporto indo atrás do cara lá, que ela tá bem anos 70 também, né? De chapéu, né? E Sim, uma- um topzinho curto, barriga de fora, é. tá bem legal. Só que aí os uniformes, quando eles estão lá no futuro, né, tudo bem Tudo, escuro. praticamente tudo preto, né? Não tem muito... Até o do professor e do Eric também estão no Magneto. Tá bem, Sim. assim, macacão, uma coisa bem fechada, não tem muito... Bem sóbria. Por sinal, ele não está usando capacete, né? Porque eu acho que eles estão É, num que ele momento era ali de bonzinho amizade. ali. Então ele não sente necessidade de proteger a mente dele, né? Os velhos amigos. Sim. Porque o Magneto, tipo, o mais legal do Magneto é o capacete, né? Fato. No final ele veste uma roupinha legal. Mas no final mesmo. Apesar de ter pouco do pessoal uniformizado, né, nas cenas do passado, tem o Mercúrio, que tem um visual super diferente, né? Acho que ele é o mais interessante, assim, Sim. desse filme. É, porque é como a gente falou, não aparece muita gente nova que é explorada, né? No Dia de um Futuro Esquecido, os mutantes que aparecem lutando lá no futuro, que depois vira, enfim, eles não se fala muito deles, né? Então eu acredito que uma pessoa que não tenha tido contato com o universo assim não vai estar sabendo muito o que tá acontecendo. Sim. Aí quando chega no passado, eles encontram o Mercúrio. E eles exploram um pouco isso. Ele é um personagem bem legal, que depois aparece mais no Apocalipse. O que é legal dele, que me chama mais a atenção, é o fato dele ter toda essa coisa com a cor dele muito porque presente, o nome né? dele em inglês é Quicksilver, né? E o Silver vem de prata e todo o look dele é meio Tudo, assim, prateado. é tudo meio... O cabelo dele. Nossa, é muito legal. No Apocalipse, eles exploram mais ainda isso. E ficou muito bacana. A cena que ele aparece, assim, que tem todo aquele slow motion, que, aliás, ficou muito legal. Eu acho que é uma das melhores partes dos dois filmes, que eu gostei, assim, me chamou muita atenção, gostei muito. E no Apocalipse, a cena dele é bem legal e tem muito isso. Do prata, assim, a hora que ele aparece, já dá um foco... E já mostra, tipo, o tênis dele, ele tá com, se eu não me engano, é um Nike Air. Se eu estiver falando errado, vocês me desculpem. Prata, e ele tá com uma jaqueta meio biker prata, o óculos dele, e até depois, quando eles vão explorando o personagem, a cor que fica pra ele é essa, e isso ficou legal. Combina com ele. X-Men Apocalipse tem muita gente, né? Cara, tem. Tem os 4 cavaleiros lá do Apocalipse, de fato, né? O próprio Apocalipse. Quem mais? A galerinha lá, né, de sempre. Tem Xavier, Mística. Os estudantes da escola e os X-Men que ainda não tinham virado X-Men. Mas na escola, quando eles mostram lá, já aparece várias referências a vários mutantes que a gente conhece aí ao longo dos filmes, né? Que pipocam, assim. Que são, eles estão jovens ainda, né? Isso, exatamente. Mas os que eles mostram mais são a Jean, o Scott, o Noturno, Mercúrio, a Mística já tava, né? Sim. Aí na pauta. E como que tá o uniforme deles, assim, nesse... Tá de escuro de novo, né? Então, dos X-Men, assim. acontece que acaba tendo duas fases. Tem um evento lá no filme que
onde eles estão numa base, tipo, como se fosse uma base militar. E eles pegam os uniformes de lá pra ir, de fato, pra batalha com o Apocalipse. Que é onde rola a treta toda. E aí depois, no final do filme, quem não assistiu, desculpa, mas... no final do filme, eles já estão no Instituto Xavier. Uhum. E já estão meio que... Eles são apresentados como os X-Men, né? Porque durante o filme só tem umas menções, aquela cena triste, que alguém faz um comentário, né? Tipo, a gente se intitulava os X-Men, blá blá blá. Enfim. Aí no final eles já estão de fato lá na escola, recebendo um treinamento. E aí nessa cena eles aparecem com uniformes, que é o mais chegado do X-Men, que a gente sabe, assim. E aí, novamente, eles exploram a coisa das cores de cada personagem. E eles mostraram bem a pegada dos anos 80? Eu gostei. Assim, tem aquela coisa de nem tudo é 100% fiel. Tem coisas que ficam meio modernas demais pra época. Mas os figurinos eu gostei muito. Eu achei que ficou bem legal. Ficou bem a carinha, assim. Principalmente em relação aos jovens. Eles mostraram bem um estilo... Tem a primeira cena da Mística, que ela aparece toda produzida, também tá bem... Tem essa cena, inclusive, depois ela vai pra tipo uma espécie de bar que tem vários punks, assim. Uhum. E tá todo mundo super bem caracterizado. Achei que ficou legal. legal. Então você vê muito... A época, né? Isso é importante. E o polêmico Apocalipse. Então, tem gente que odiou, tem gente que amou. Pelo que eu vi, o visual dele é bem diferente do quadrinho. Sim. Diferente não para um lado positivo. Mas o que você achou? Eu vi algumas opiniões das pessoas de que ele ficou meio com movimentos um pouco limitados por conta daquela testa dele. E não só... então, a testa limita total, porque você consegue perceber que a parte de baixo do rosto, assim, é uma maquiagem, dá pra ver. Mas a parte em cima de deve ser cima tipo uma duro, prótese. Exatamente. E assim, gente, eu não entendi qual é a daqueles... Tipo, tem uns caninhos, sei lá, que estão saindo da cabeça dele, não dá pra entender. E tudo é meio travado, assim, tem nas últimas... Quando ele tá realmente na batalha, você percebe que ele é mais lento, sabe? Sim. Ele tá até... O figurino dele é todo mais... é como uma espécie de armadura, mas é pesado, assim. Depois tem uma parte que mostra que realmente era uma armadura e vai se desmontando. E você vê que ele realmente tem um corpo físico normal. Mas o uniforme dele, assim... Eu achei a caracterização meio... Não sei, ficou estranho. Pra mim. Quando eu vi o trailer a primeira vez, como eu não conhecia, pra mim tava ok, assim, achei meio feio, mas tá. Só que quando eu vi um comparativo com o quadrinho, eu fiquei tipo, nossa gente, mas tá bem diferente, né? Então. Inclusive, no final do Dias de um Futuro Esquecido, a cena extra é dele como se fosse jovem, né? Parece uma mulher pra mim, na verdade. Enfim, ele tá e aí lá. de fundo você vê, né, os 4... Tem 4 sombrinhas, assim, que acho que são os 4 cavaleiros, Sim, né? eles estão de lado. É que ele tava novo, mas você vê a diferença, assim. Eu acho que eles meio que pecaram um pouco nessa transição da caracterização, porque ali já foi tipo um preview, né? Vai acontecer isso no próximo. Mas aí o cara tava normal. De repente... Sim. O que eu achei interessante é que, principalmente pelo fato do Oscar Isaac, que é o ator que interpreta o Apocalipse, ter feito Star Wars e tão próximo... o fato de ele ter ficado tão bizarro foi bom pra justamente a gente ter essa coisa, nossa, mas aquele é o cara de Star Wars, pra não ficar fazendo essas conexões, né, em comparativos. Não tinha percebido, assim. Eu só descobri porque por causa do nome, senão eu também, eu acho que eu não ia reconhecer, porque ele tá bem diferente. Então isso é legal, né, pra ele não ficar, sei lá, sendo comparado de alguma forma, enfim, não tem nem como comparar, são personagens completamente diferentes. Não, Mas, enfim, foi interessante isso do pessoal ver ele num outro papel completamente diferente, né? Inclusive fisicamente. Sim. Não tem nada... Se você olhar assim sem saber, você não consegue ligar nada. Porque ficou bem diferente mesmo. Então, os uniformes dos cavaleiros que são os mais diferentes, né? Que eles são mais
característicos da personalidade e do poder de cada um, né? Sim, é meio que uma coisa mais carnavalesca, né? Digamos assim. Bem essa cara de uniforme e... O pessoal falou muito, eu li, que tava bem fiel, alguns estão bem fiéis aos quadrinhos, né? Os personagens. A Psylocke, principalmente, eu vi esses comentários. Sim, é uma roupa bem... tem bem essa cara. Aí até mais apelativa, né, a roupa dela. Sim, é. Aí a Tempestade, não sei se é porque aparentemente ela é mais adolescente no filme, eles colocaram uma roupa um pouquinho mais fechada, né? Ela também é a cavaleira dele que aparece primeiro, tipo, logo que ele ressurge, ele encontra com ela e ela meio que ajuda ele a recrutar todos os outros três, né? E esse moicano dela também parece que é bem fiel a... Sim, ao quadrinho. os quadrinhos dos anos 80 que tinha aquela vibe mais dos uniformes amarelos também, né? Ele tem bastante isso e ela tinha esse moicano. Sim. É que ficou meio confuso porque a Tempestade era uma personagem mais antiga, né? Sim. Então eles colocaram ela agora como adolescente junto com o Scott, com a Jean e tal. Parece que meio que ficou uma falhinha no tempo, mas enfim. Ficou um pouco desconexa, né? Sim. O Apocalipse, ele meio que, tipo, turbina os poderes dos caras lá, entendeu? Ele fala, tipo, vem comigo, vem miga, dá comigo mão que eu te dou roupa. Tipo isso. E ele, tipo, turbina os caras. Então, quando os uniformes deles vêm do Apocalipse. Tanto que eu até zoei que, tipo, ele era tão velhão, chegou agora, por isso que era tudo meio brega. Porque eu achei, não sei, eu achei apelativo e achei zoado. Ficou muita cara de Power Rangers. Todo mundo comparou bastante o Apocalipse né? com o vilão de Power Rangers. Enfim, né? E o uniforme do Magneto, então, tá tipo só deu uma melhorada. O uniforme do Magneto é meio que parecido com o que era. Aí ele, tipo, ele tem a roupa meio vermelha mesmo, a capa e tal. E aí depois, quando eles vão começar o bang lá, tipo, eles vão começar a destruir tudo, o Apocalipse vem e entrega pra ele, fala, eu vou te dar um lembrete do seu passado, e entrega um capacete pra ele, igual o outro, antes. Só que bonitinho, porque no Dias de um Futuro Esquecido, quando ele pega o capacete dele lá, que tava preso em algum lugar, sim, tá todo detonado, né? Sim. E aí ele ganha um novo, bonitinho e tal. Legal. Mas assim, o uniforme dele não tem nada de muito diferente não, é meio que a mesma coisa dos outros. Eu gosto bastante do uniforme do Arcanjo, porque eu gosto de personagens que tem asinhas. Ele tem uma transformação bem grande, assim, que quando o personagem aparece, ele tava uma coisa meio anjo mal, sabe, assim? De jaqueta, uma jaqueta de couro e uma calça jeans só. Sim. E quando o Apocalipse encontra com ele transforma as asas dele em asas de metal, eu não sei direito, assim. Então elas eram naturais, que nem já apareceu em outros filmes. Igual o personagem anterior. Entendi. Que ele tinha as asas mesmo, né? E aí ele transforma as asas dele em asas de metal e depois ele mostra uma hora que ele tá, tipo, encostando nele, assim, e aí ele fica com, tipo, umas tatuagens no rosto, assim, um desenho que lembra um pouco o cavaleiro anterior que tinha aparecido. Então, talvez, dessa parte, assim, eu não entendo muito, mas talvez tenha alguma referência com isso, sabe? Tipo, dele passar os poderes pros cavaleiros dele sempre meio que a mesma coisa, ou eles terem tipos, não sei, quem souber pode explicar pra nós, porque a gente tá meio boiando. E aí ele fica com um cabelo meio moicano, tipo da Tempestade. É verdade, eles ficam meio parecidinhos. Isso. E fica com essas tatuagens, mas aí a roupa dele mesmo é uma roupa preta normal, não tem nada. Muito diferente. Mas as meninas mesmo que tem essa roupa mais apelativa, assim. Eles estão com mais cara de heróis, assim, do que os X-Men de fato, porque os uniformes são discretos. Sim. Você que já viu o filme, eu vi bastante gente comentando que tem muita referência
Na verdade, eu vi gente falando de uma forma negativa, mas eu não sei, né? Não vi o filme ainda. Mas que tem muita associação com os outros filmes anteriores. Sim, mas eu acho que os 3 filmes dessa segunda trilogia tem muito isso, de ligar, tem referências da trilogia anterior. Primeiro porque, como eles estão falando sempre, que meio que veio pra corrigir, né? Sim. Essa nova. E segundo porque era um universo que é muito grande, tinha muita coisa acontecendo. Então a gente vai percebendo isso, que eles vão incluindo personagens antigos, que eles às vezes colocam um comentário ou outro, sabe? São detalhes, mas que se você já tem um conhecimento, você consegue sacar. E fazendo as ligações, né? Isso, e eu acho que isso acaba sendo importante porque afinal de contas, por mais que sejam filmes diferentes e estejam contando diferente a história, ainda é tudo um universo só. Sim. Então precisa dessa ligação, senão fica meio maluco, né? O negócio fica meio perdido. Embora a gente saiba que tem muita coisa que ficou perdida, mas enfim. Detalhes técnicos. Exatamente. Bom, gente, maquiagem está finalizada. Agora a Gabi e a Ju vão explicar um pouco mais dos detalhes do desenvolvimento da maquiagem e da escolha do look. A ideia da maquiagem da Mística não é ser um cosplay dela, né? Então por isso a gente colocou um batom vermelho, pra ela ficar bem feminina e forte. E o olho eu fiz um esfumado preto pra dar um pouco de profundidade e pra ficar mais interessante a maquiagem. No processo da maquiagem, por que eu colei primeiro os pedacinhos de EVA e depois pintei? Porque se eu tivesse pintado primeiro, a cola não ia pegar, então pra não ficar sem sentido fazer o efeito contrário, eu colei primeiro pra depois pintar pra ficar bem certinho. O look, o que a gente fez? A gente tentou pegar referências. Então a meia, tanto a meia quanto o blazer são no tom azul pra dar essa cara de mística, né, gente? E o vestido dela, ele é branco com os detalhes em preto, porque essa parte branca a gente tentou fazer uma referência pro uniforme dela dos quadrinhos, que é aquele vestido comprido tal, que é bem todo branco. E o preto tem o uniforme dos X-Men, a maior parte deles é tudo preto, então Isso. Aí só em relação ao shape das peças e tal, a gente optou pelo Oxford e pelo blazer pra dar uma carinha mais arrumadinha de um look que a gente viu do Primeira classe. Primeira Classe, né? Isso, que ela tá com uma jaqueta amarrada na cintura e tal, que tem bem uma carinha mais arrumadinha, assim, e a gente achou que era legal se inspirar nisso, só que a gente incluiu as cores que são mais características. Exatamente. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse look da Mística. Se vocês tiverem sugestões para os próximos Estilo Geek, é só deixar aqui nos comentários os personagens que vocês gostariam que a gente fizesse. E se você tem alguma marca de maquiagem ou de roupa e gostaria de colaborar com o Estilo Geek, é só entrar em contato com a gente também. Então é isso, até o próximo Estilo Geek e tchau!